Próxima questão, professor Daniel. Sim, vamos agora para uma questão de efeito fotoelétrico, ok? Uma questão contextualizada, falando um pouco da história da ciência. Vamos ler. Em 1887, quando pesquisava sobre a geração e a detecção de ondas eletromagnéticas, o físico Henrique Hertz descobriu o que hoje conhecemos por efeito fotoelétrico. Após a morte de Hertz, seu principal auxiliar, Philipp Lenard, prosseguiu a pesquisa sistemática sobre o efeito descoberto por Hertz. Entre as várias constatações experimentais daí decorrentes, Lenard observou que a energia cinética máxima, K máximo, dos elétrons emitidos pelo metal era dada por uma sentença matemática bastante simples. Energia cinética máxima igual a B vezes F menos C, onde B e C são duas constantes cujos valores podem ser determinados experimentalmente. A respeito da referida expressão matemática, considere as seguintes afirmações. Então, vamos ler as afirmações, em seguida vamos tecer alguns comentários. A letra F representa a frequência das oscilações de uma força eletromotriz alternada que deve ser aplicada ao metal. Afirmativa 2. A letra B representa a conhecida constante de Planck, cuja unidade no sistema internacional é Joule vezes segundo. Afirmativa 3. A letra C representa uma constante cuja unidade no sistema internacional é Joule, que corresponde à energia mínima que a luz incidente deve fornecer a um elétron do metal para removê-lo do mesmo. Então, meu caro vestibulando, o efeito fotoelétrico, tá certo? Engloba conceitos que todos nós devemos conhecer. Vamos ver um esquema explicativo sobre o efeito fotoelétrico. Na telinha. Então, meu caro vestibulando, observe, o que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico, ele acontece quando a radiação eletromagnética incide sobre o metal. E o que é que isso provoca? Quando a radiação eletromagnética incide sobre os metais, ela pode arrancar elétrons, mas para isso é necessário que a radiação eletromagnética, tá certo? Que transporta pacotes de energia denominado fótons, ok? Tenha uma energia mínima chamada de função trabalho para que os elétrons possam ser arrancados desse metal. Então, meus amigos, o efeito fotoelétrico só pode ocorrer se a radiação eletromagnética transportar essa energia mínima chamada de função trabalho para que o efeito fotoelétrico possa ocorrer. Agora, professor, se a radiação eletromagnética transportar mais do que a energia mínima necessária para arrancar os elétrons, o que vai acontecer com esse excesso de energia? Então, veja bem, meus amigos, esse excesso de energia, ele vai ser transformado em quê? Na energia cinética dos elétrons que vão ser arrancados do metal. Então, o Lenard, que era auxiliar do Henrique Hertz, ele elaborou um gráfico. Observem esse gráfico à direita, esse diagrama. Nós estamos vendo do lado direito que a energia cinética máxima está em função de quê? Da frequência da radiação eletromagnética que incide sobre o metal. Observe, meu caro vestibulando, que esse diagrama da energia cinética em função da frequência, ele lembra uma função do primeiro grau. Lembram daquela função do primeiro grau que a gente estudou na 8ª série, hoje chamada 9º ano, estudamos de novo no primeiro ano e estamos revisando agora no pré-vestibular. Então, a função do primeiro grau, tá certo? Caracterizada por AX mais B, o Lenard chamou de BF menos C, ok? Então, vamos agora aos comentários de cada uma das afirmativas. A afirmativa número 1 diz o seguinte: a frequência F representa a frequência das oscilações de uma força eletromotriz alternada que deve ser aplicada ao metal. Caro vestibulando, essa afirmativa você está vendo que está o quê? Incorreta. A letra F representa a frequência da radiação eletromagnética que é aplicada ao metal. Vestibulando, também lembrando aqui, reforçando para cá, nós temos a radiação eletromagnética ou a onda eletromagnética. Como é gerada isso? O que é isso?
Na verdade, são cargas em movimento. Por exemplo, lá na antena da rádio, existe lá um circuito elétrico, existem os metais lá em movimento, né? Elétrons em movimento, e esses elétrons em movimento criam uma certa radiação. Então, a onda eletromagnética são cargas em movimentos. Cargas em movimentos criam uma certa frequência. Quanto mais rápido for esse movimento dessas cargas, maior será a frequência dessa onda e mais energia ela terá. Por isso que o raio-x tem mais energia do que a luz visível, porque as cargas que geraram o raio-x estão numa movimentação maior, criando uma onda com uma frequência maior, repete-se mais vezes no mesmo intervalo do tempo, tendo assim mais energia. Então aquela onda eletromagnética que provoca o efeito fotoelétrico, ela vem, bate no metal e arranca um elétron. Então é necessário para ela arrancar esse elétron, ela ter energia. E essa energia vai depender da frequência da onda. Então o F é de frequência e não de força eletromotriz, como diz aí na questão. Que força eletromotriz é voltagem, é diferença de potencial, é 220 volts, 30 volts, que não tem nada a ver com a onda. O que a onda transporta é energia, e energia está associada à sua frequência. Quanto maior a frequência da onda, mais energia ela tem. Continuando, professor Daniel. Bom, nós temos mais um comentário a fazer sobre essa questão, ok? Por favor, aqui comigo. Veja bem, nós sabemos da dualidade onda-partícula. Já ouviram falar disso? Lógico. Então, olha só, quando a onda eletromagnética se propaga através do espaço, tá certo? Ela tem um comportamento ondulatório. Mas quando ela incide sobre os metais, ela se comporta como o quê? É o chamado efeito corpuscular. Então, quando a onda eletromagnética se propaga através do espaço, efeito ondulatório, comportamento ondulatório. Mas quando a radiação eletromagnética interage com a matéria, tá certo? Ela se comporta como o quê? O efeito corpuscular, transmite até quantidade de movimento. Além da energia, também transmite a quantidade de movimento que você viu, arrancou elétrons. Elétrons têm massa, consequentemente, se possuem velocidade, energia cinética, quantidade de movimento. E até isso, também, professor Daniel, porque na hora que a frequência bate no elétron e arranca, aquela onda ali se comporta como uma partícula, para que ocorra a interação. Exatamente. Uma onda pode até, vestibulando, arrancar esse elétron, mas demorava muito mais tempo. Então, no efeito elétrico foi observado que a onda eletromagnética que vem quando bate no metal e arranca o elétron era quase que instantâneo, caracterizando assim que a onda, nesse ponto, estava se comportando como partícula, ok? Exatamente. Continuando, professor. Ok. Muito bem. Então, vamos agora ao comentário da próxima afirmativa, ok? Só lendo a próxima afirmativa, já estamos aqui. A letra B representa a conhecida constante de Planck. A letra B ele deu aqui na equação, ó, BF menos C, ok? Então vamos lá para o comentário. Só mostrando o B na equação e vamos lá para o comentário da questão. Pode ir. Então a afirmativa 2 está correta, porque comparando essa equação com a equação da energia cinética máxima, nós vamos observar o quê? Quem é a letra B? A letra B é a constante de Planck, representada pela letra H. E quem é a letra C? A letra C é exatamente a função trabalho, a energia mínima necessária para arrancar elétrons do metal. Então, a afirmativa 2 está correta. Vestibulando, então olhe para cá, para cá, para cá. Então, o que seria essa função trabalho? Por exemplo, eu tenho aqui um metal. Eu coloco uma luz, por exemplo, amarelo. Ela não consegue arrancar os elétrons. Por quê? Essa radiação não tem energia suficiente para arrancar o elétron desse metal. Mas eu tiro uma lâmpada de cor amarela e coloco de cor violeta. De e a maior frequência é frequência. maior. Então, o que é que acontece? Pode ser que ela consiga arrancar o elétron. Então, vamos supor que nesse caso a amarela não arranque e a violeta arranque. Então, significa que a violeta, na hora que arrancou, significa que ela conseguiu ter mais energia, tá certo, ali, suficiente para vencer aquela função trabalho, vencer aquela ligação do elétron. Então, essa função trabalho é exatamente a energia mínima que tem que existir para que seja arrancado o elétron, porque não é qualquer radiação que vai arrancar um elétron do metal, ok? Então, todo metal existe uma dificuldade de arrancar aquele elétron, que a gente chama, o professor Daniel colocou bem aí, de função trabalho. Então, a energia, por exemplo, se é uma energia de 5 joules,
Vamos supor que a função trabalho seja 2. Então, se sair uma com 5, vai vencer, vai arrancar o elétron? Vai, porque o elétron só está preso com 2 joules. Então, vem 5, arranca 2 e sobra quanto? 3, que vai em forma de energia cinética, já que o elétron adquiriu movimento. Ok, professor Daniel? Lembrando que a frequência mínima necessária para arrancar os elétrons é chamada de frequência de corte. É a frequência mínima necessária para que possa ser arrancado os elétrons, ok? Então a resposta correta é a letra D. A afirmativa 2 e 3 estão corretas.